Como vão, Raverins? Tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa leitura aqui da porção de Bamidbar no deserto, tá? Hoje nós vamos fazer aqui a leitura da terceira parte dessa porção, tá? Que se encontra aqui no capítulo 2 do livro de Números, Bamidbar em hebraico, Números em português. Vamos aqui para o versículo 1, tá? Que diz assim, ó, vai daber Hashem el Moshe ve'al Haron lemor, ou seja, falou Deus a Moisés para ele dizer a Haron, né? Ish al digelu beotot levet, avotan e Hanu bnei Israel, ou seja, Deus falou para Moisés dizer, né, e para Arão para ele dizer para o quê? Para os filhos de Israel, o quê? Que eles acampariam ali próximo, tá? Eles acampariam ali próximo à sua divisão, sinalizada por suas bandeiras, tá? Minegdi, Saviv, Leohel, Moed, Ahanu, ou seja, as próximas ali a sua, ou seja, junto à sua casa paterna, tá? Eles ali acamparão. Então, nosso primeiro versículo aqui, ele já nos fala, né, que Deus pediu para Moisés falar a Arão sobre como iria ali acampar cada tribo de Israel, tá? Cada uma ali das 12 tribos eles tinham que acampar de uma maneira, é o que nós vamos ler aqui, tá bom? Então, eles teriam suas bandeiras, tá? Talvez vocês não saibam. Vamos lá. Eu vou ler um comentário de Rashi aqui. Talvez esse vídeo, eu não sei, talvez ele fique um pouco maior do que os demais, tá? A porção também não é tão curta, mas também não é tão longa. Só que eu quero trazer um pouquinho aqui do Zohar, um pouquinho de Kabbalah, sobre essa questão do acampamento aqui, que eu acho interessante que vocês entendam isso, tá? Fala assim, ó. Rashi ele comenta no caso aqui de Beotot, né? Que no caso seria as suas bandeiras. Cada divisão terá sua própria insígnia na bandeira. Cada povo de Israel, cada tribo de Israel, eles tinham uma bandeira. Cada bandeira tinha uma cor e cada bandeira tinha uma insígnia, tá? Isso aqui é muito importante que vocês entendam. Com um pano colorido suspenso nela. E a cor de uma tribo não era igual à outra, como acabei de falar. A cor de cada uma delas seguia a tonalidade da cor de sua pedra que ficava situada no rochel, tá? No rochel, que era aquele peitoral que o sacerdote tinha, lembra, né? Quando nós fomos falar sobre a construção do tabernáculo, tinha lá o rochel, que era o peitoral, tinha 12 pedras, cada uma também simbolizava as 12 tribos, cada uma tinha uma cor diferente, tá? Então simbolizava também, né, no caso a bandeira tinha as mesmas cores para cada tribo. E dessa forma, todo o peitoral reconhecer o local onde ficava a sua divisão. Então, pelo peitoral ali, ele sabia onde ficava cada divisão das tribos de Israel. Rashi também traz uma outra explicação. Com os sinais da casa de seus pais, de acordo com o sinal da orientação que seu pai Jacob lhes deu em vida. Eu não sei se vocês lembram, tá? Deixa eu terminar de ler aqui, a gente já comenta sobre isso. De como deveriam levar seu caixão do Egito, tá? Conforme está dito, seus filhos fizeram para ele assim como ele lhe havia ordenado, tá? Yehudá, Issachar, Zevulon deveriam ficar do lado leste, Reuven, Shimon e Gad ao lado sul, né? E etc, conforme consta no Tahanum, tá? Nessa porção, que é o comentário do Midrash. Então vamos entender logo esse começo aqui, porque a partir daqui nós vamos ler quantidades, tá? Contagem de tribos aqui. Então vamos entender esse começo aqui rapidinho. Quando Yosef, né, Jacó, estava no Egito e ele foi falecer, ele pediu que reunisse seus filhos em volta ali da sua cama para ele falar, tá? Ele ia revelar o futuro de todas as 12 tribos de Israel. A Shekhinah, o Espírito de Deus se afastou dele e não deixou que ele revelasse realmente todo o futuro das 12 tribos ali. E ele começou a falar o quê? Da personalidade de cada um dos filhos que se refletiriam ali futuramente nas 12 tribos. Entendamos bem aqui, meus amigos.
Quando o povo de Israel saiu do Egito, ele pediu que eles levassem o caixão com o seu corpo. Eles não queriam ficar enterrado ali no Misrai, no Egito, tá? E ali, quando seus filhos levaram o seu caixão, o restante dos seus ossos, cada um levou numa posição, como diz aqui Irache, tá? A frente ali, que no caso seria o leste, tá? Seria, no caso aqui, Yehudá, Isahá e Zebulon. Ao sul, tá? Ficaria o Reu e Shimon e Gad, não, desculpa, tá? A leste, ficaria Reu, Shimon e Gad, ficariam justamente ali ao sul, tá? Desculpa, eu fiz uma confusão aqui. Mas vamos lá, dando continuidade. Então, cada uma das tribos são 12 tribos. 3 na frente, 3 atrás, 3 abaixo, 3 acima. Leste, sul, né? Leste, oeste, norte e sul, tá? Eu vou ver se eu coloco um desenho aqui para vocês entenderem sobre essa questão. Ela é um pouco complicado de se entender, mas eu quero trazer um significado profundo sobre por que ficou, na verdade, o acampamento nesta estrutura. Entendam bem que foi Deus que pediu que eles se acampassem desse jeito. Aqui tem algo muito profundo, tá? Oculto, e eu vou tentar trazer para vocês aqui hoje. Então vamos lá. Então eles acampariam em torno da tenda da reunião, que no caso era o tabernáculo, tá? Então o tabernáculo ficava no meio e as 12 tribos ficavam em volta. Tinha a tribo de Levi, tinha o acampamento também de Moshe. Vamos falar um pouquinho aqui. O versículo 3 ele já diz assim, vamos lá. Acampando à frente, no leste, estarão as divisões dos regimentos, né? Ou seja, cada 3 tribos conhecida como o acampamento de Yehudá. Seria conhecido como o acampamento de Yehudá. O líder dos descendentes de Yehudá é Nachshon, filho de Aminadav. A apuração de sua divisão deu 74.600. Tá? Acampado perto dele estará a tribo de Isahá. É o líder dos descendentes de Isahá. Nataniel, filho de Tsuá. E a apuração de sua divisão é de 54.400. Tá? Tribo de Zebulon é o líder dos descendentes de Zebulon. Eliabe, filho de Helon. A apuração de sua divisão, 57.400. A soma total para legiões de acampamento de Yehudá deu de 186.400 pessoas. Essas devem viajar primeiro. Então, a leste estava Yehudá, Isahá e Zebulon. Somando toda a tribo ali, dava 186.400, né? 186.400 pessoas. Ao sul, né? Ou seja, à frente, que é a leste, e ao sul, norte, tá? Eu vou colocar o desenho para vocês verem. Vamos lá. Ao sul estava a divisão do regimento do quê? De 3 mais 3 tribos, que era o quê? O acampamento de Reuven. Seria conhecido como acampamento de Reuven. O líder dos descendentes de Reuven é Elitsur, filho de Sheudar. A apuração de sua divisão era de 46.500. Acampado próximo a ele estava a tribo de Shimon. E o líder dos descendentes de Shimon é Shelumiel, tá? Filho de Tsureshadai. A apuração de sua divisão era de 59.300. Tribo de Gade é o líder dos descendentes de Gade, Eliasaf, filho de Reuel. A contagem da sua divisão deu 46.650. Toda a apuração para o acampamento de Reuven deu 151.450 pessoas. Vamos agora para outra tribo, tá? Eles viajarão em segundo lugar. A tenda da reunião viajará junto com o acampamento dos levitas, no centro dos outros acampamentos. Eles viajarão como em seus acampamentos, cada pessoa estará em seu lugar, cada um de acordo com sua divisão. A oeste, agora vamos para o oeste. E estará a divisão de regimento do que? O acampamento de Efraim. O líder dos descendentes de Efraim é Elishamá, filho de Amihud. A apuração para sua divisão de 40.500. Perto dele estará a tribo de Menashe, e o líder dos descendentes de Menashe é Gamilel, filho de Pedatsu. A apuração para sua divisão de 32.200 pessoas. Tá? A tribo de Benjamim
E o líder dos descendentes de Benjamim é Avidã, filho de Guidoni. A apuração para sua divisão de 35.400 pessoas. Toda a contagem desse acampamento, né, da tribo de Efraim, deu 108.100. Quando todos os outros acampamentos viajarem, eles irão em terceiro lugar. Então, Yehudá, acampamento de Yehudá, depois o acampamento do Reuven, né? E agora o acampamento aqui da divisão de Efraim, tá? Então tem toda uma ordem de quem sairia primeiro, segundo e terceiro. Vamos lá. Ao norte estará a divisão do regimento de outras 3 tribos, que é o acampamento de Dan. O líder dos descendentes de Dan é Ariezer, filho de Amishadai. A apuração de sua divisão é de 62.700. O acampamento próximo dele estará a tribo de Asher. O líder dos descendentes de Asher é Pegiel, filho de Oram. Tá? A apuração para sua divisão é de 41.500 pessoas. A divisão é completa pela tribo de Naphtali, e o líder dos descendentes de Naphtali é Ahirá, filho de Enã. A apuração para sua divisão é de 53.400. Toda a apuração para o acampamento de Dan são 157.600 pessoas, tá? Organizados em divisões, eles serão os últimos a viajar. Esta, então, são as apurações dos filhos de Israel de acordo com suas casas paternas, apuração para todos os acampamentos e todas as suas divisões, que nós lembramos que deu 600 mil, né? Pessoa viva. Deu 603 mil, na verdade, completa aqui, deu 603.550 pessoas, tá? Os levitas não foram contados entre os restantes dos filhos de Israel, conforme Deus tinha ordenado a Moshe. Nós já falamos sobre isso na porção anterior. Os filhos de Israel fizeram tudo o que Deus ordenou a Moshe, eles acamparam de acordo com suas divisões, e assim viajaram de modo que cada um estava com sua família, de acordo com sua casa paterna. Então, nós terminamos aqui a nossa terceira porção. Vamos aqui agora tratar sobre um assunto. Eu só li o primeiro comentário de Irache para nós podermos entender como que ficaria aqui. Então, nós temos norte, sul, leste, oeste. A divisão das tribos em volta, no meio ficava o tabernáculo, tribo de Levi e Moshe. Tá? Eu quero que vocês entendam bem uma coisa. Quem disse para eles ficarem nessa posição aqui, cada um no seu canto ali, foi Deus, que falou para Moshe falar para Arão, e ele falar para as 12 tribos como eles deveriam acampar em volta do tabernáculo. Então, coloque bem na sua cabecinha isso. Isso foi uma ordem de Deus. O que vem de Deus tem tudo um significado profundo, que é o que nós vamos tratar agora. Kliakar é um outro comentarista muito famoso dentro da Torá, tá? Eu peguei um comentário dele aqui, traduzi aqui em português para nós podermos adentrar nesse comentário, porque eu acho interessante você entender uma coisa. Que nada na Torá ela é feito por acaso. Se Deus falou, fica na esquerda, na direita, cima, baixo, diagonal, o que for, fique no centro, tem um significado profundo porque ele é o Criador. Ele é o Criador, ele sabe onde estão todas as coisas e o porquê de você estar em certo local. Tá? Então, sem mais delongas, vamos ler aqui o comentário do Kliakar, tá? Para a gente poder entender melhor, tá bom? Vamos lá, ó. Kliakar ele diz assim: aqueles cujo acampamento está na vanguarda no leste, ou seja, a ordem de 4 bandeiras representa 4 níveis que inclui toda a perfeição do caráter humano. Então o Kliakar ele já traz aqui o seguinte, que na verdade toda essa construção que Deus falou na maneira que eles deviam ficar acampados ali, essas 4 bandeiras, né, todas as 12 tribos ali acampadas em 3 divisões de 4, significa os 4 caráteres do ser humano. Primeiro adquirindo sabedoria, depois traço de caráter, depois poder e finalmente riqueza, tá? Vamos lá. O Rambam, que é um outro comentarista muito famoso, né? O Rambam, ele praticamente é o legislador, né, das leis, das 613 leis, tá? Um dia nós falamos
nós trazemos qualquer dia aqui um livro, vídeos explicando sobre cada um dessas personalidades que eu falo aqui, que muitas vezes, né, a maioria não deve conhecer, mas eu trago também no decorrer do tempo, nós temos muito assunto para tratar. Mas vamos lá. Então, o Rambam, ele coloca nessa ordem decrescente, os sábios disseram, lá em Nedarim, tá? Que é o tratado do Talmud, na página 38, página 38a, os sábios disseram assim: a presença divina habita com um homem sábio, rico, poderoso e humilde, pois a humildade é a cabeça de todos os traços de caráter, você veja, ou seja, a humildade ela é o primeiro traço de caráter segundo o Rambam, que vai, através dela, trazer o quê? Vai trazer justamente sabedoria, riqueza, né, e poder. Vamos lá. As bandeiras vêm trazer, na verdade, a presença divina entre eles. Portanto, Hashem, Deus, os organizou de modo a ilustrar a virtude de cada tribo. Como se dissesse, esses são dignos de que minha presença habite sobre eles, pois todas essas virtudes são encontradas entre eles. Como eu lembro que o patriarca Jacob, ou Israel, quando ele foi morrer, ele começou a falar sobre a personalidade de cada um dos seus filhos ali, e o que isso acarretaria nas 12 tribos. É basicamente isso que Rambam, né, o Kliakar, está usando para explicar aqui. Que toda essa maneira que Deus pediu para o povo de Israel se acampar ali, tem a ver com os traços de caráter do ser humano, tá? Isso aqui, eu já estou falando para vocês, isso aqui é um pouquinho já de Kabbalah, Hassidut, é um pouquinho mais elevado, já saímos do nível ali literal de comentário, e estamos nos elevando um pouquinho. Como eu disse, Deus pediu para eles acamparem assim, então tem um propósito muito profundo sobre isso. Vamos continuar aqui. Agora vamos falar justamente sobre esses quadros de acampamento e por que essas tribos terem ficado juntas. Vamos lá. Yehudá, Isahá e Zebulon, eles viajavam primeiro. Porque a Torá sai deles. A Torá atribuiu a Yehudá como o aplicador da lei. Se nós formos ler lá em Bereshit, no capítulo 49, versículo 10. A Guemará, ela explica no tratado do Guemará Talmud, no tratado do Sanedrim, na página 5a, que esses são os elixires, né? Ou seja, os príncipes de Israel. Yehudá, Isahá e Zebulon. Isahá está ligado à Torá, como diz lá é um comentário aqui de Divrei Yamin, tá? No capítulo 12, versículo 32, ele fala que dos filhos de Isahá, aqueles que tinham uma compreensão dos tempos para saber o que Israel deveria fazer. Da mesma forma, Zebulon era Torá, como diz o livro de Juízes, tá? 5:14. E de Zebulon, os que manuseiam a pena do escriba. E porque apoiaram Isahá. Ou seja, aqui Kliakar já traz por que essa posição do acampamento estava Yehudá, Isahá e Zebulon. Aí ele vem falar que Isahá também está ligado à Torá, como Yehudá, que sairiam os príncipes, né? E que Zebulon também tinha Torá, o conhecimento da Torá, ele tinha que passar a Torá, como nós lemos agora, como falamos aqui do livro de Juízes, né? Dos Shofitins, tá? No capítulo 5:14, que na verdade eles manuseavam a escriba. Era eles que faziam as cópias, no caso ali, da Torá para as demais tribos, tá? Eles viajavam primeiro porque deveriam ser os primeiros na guerra, pois as guerras de Israel não são travadas com espada e a lança. Em vez disso, eles estão armados com o método da Torá. Então, Kliakar já traz toda essa questão do que por que Yehudá, Isahá e Zebulon estavam na frente e eles acampavam primeiro, saíam primeiro, porque era eles que estavam a essência da Torá. De Yehudá ia sair o príncipe, de Isahá, que também estava ligado com a Torá, porque disse que ele tinha compreensão dos tempos para falar sobre Israel, o que queria acontecer. Zebulon era aqueles escribas que faziam copiavam, né, a Torá, tá? Vamos agora para a segunda divisão aqui. A bandeira de Reuven, Shimon e Gad segue. Representa a humildade, a cabeça de todos os traços de caráter, porque Reuven não tinha vergonha de confessar sobre o incidente com Bilá. Lembra que o Reuven, Ruben, em português, o que ele fez, né? Havia movido ali a cama do seu pai. A gente já comentou também isso aqui nas paraxá passadas, tá?
é uma pessoa arrogante, uma pessoa arrogante não teria vergonha de confessar, porém Reuven ele não teve vergonha, tá? Então esse é um acampamento da humildade. De Shimon sairiam mestres e escribas pobres, que são mais propensos a serem humildes. E Gad foi à frente da batalha com humildade, como diz lá no livro de Gênesis, no capítulo 49, versículo 19. E voltará aos seus trilhos, tá? O que representa a humildade, como diz lá no livro de Mishlei, que no caso é Provérbios 22, 4. No rastro, né? Da humildade vem o medo de Hashem. Então, todo esse acampamento, ele estava em volta em questão do quê? Justamente da humildade, encabeçada ali pela Reuven, Shimon e Gad. O terceiro regimento era o que? De Efraim, Menashe e Beniamim. Pois a virtude do poder é a terceira, e diz respeito deles, o Terrilim, no caso, os Salmos 83. Antes que Efraim, Beniamim e Menashe despertem o teu poder. Esta virtude é terceira, pois a força de um homem está sempre em declínio. Por quê? Nós vamos envelhecendo e vai decaindo. Tá? E o dia da morte está se aproximando a partir do momento em que ele nasce. Essa bandeira estava no oeste, porque nessa direção o sol diminui. Estamos entendendo aqui, né? Então, Efraim, Menashe, Beniamim é a virtude do poder. Eram os mais novos e iriam crescer, e por consequente, a gente sabe que a partir do momento que nascemos, vamos envelhecemos, então temos todo esse processo, tá? Por último, não menos importante, nós tínhamos a bandeira de Dan, né, que incluía Dan, Asher e Neftali, que estavam ao norte, como diz o livro de Ov, né, no caso Jó, 37, 22. O ouro vem do norte. Amigos, toda essa explicação que eu estou trazendo para vocês aqui, ela é um pouco mais profunda, tá? Ela não é simplesmente no livro literal. Então, quando eu digo para vocês sobre todo esse acampamento aqui, tá? A tribo de Dan do norte, porque do norte viria o ouro. Tá? Como nós lemos aqui, a riqueza, o poder, a riqueza. Então, todo esse acampamento, essa construção que Deus pediu a Moisés, tinha esse propósito. Como eu disse, na Torá ela tem tudo. Não tem nada que não tenha na Torá. Tá? Só para nós terminarmos aqui. O Zohar é um livro que ele foi escrito pelo Rabbi Shimon Bar Yochai. Tá? Mais um que nós vamos depois trazer aqui. Inclusive, nós temos uma festa aqui de Lag Baomer justamente comemorando, tá, a questão do Shimon Bar Yochai. Ele ficou durante 13 anos numa caverna, ele e o seu filho, e ali ele escreveu o livro de Zohar, que foi passado para ele pelo profeta Elias. Tá? Essa história é muito profunda, e esse é um livro que ele tem toda a parte oculta da Torá. Tá? Depois vem o Arisa, ele tratou melhor, porque é um livro realmente muito complexo. Tá? Às vezes eu pego para ler aqui, é muito difícil de entender, porque ele trata do nível muito alto da criação. Ele pega todos os livros da Torá e traz num nível muito alto de entendimento. Tá? Só para nós dar uma pitadinha aqui, um pouquinho dessa questão de Cabala, nós também temos aqui, nesse acampamento, justamente algo profundo, que também são as Sefirotes, tá? Por que eu digo para você sobre a questão das Sefirotes? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, que eu também tive que pegar essa parte do Zohar, dar uma traduzida aqui para a gente poder comentar sobre isso, tá? Então, o que acontece? Se nós formos pegar ali toda a localização das tribos, nós vamos ver o seguinte, que elas estão no formato também ali de algumas da Sefirá da árvore da vida, tá? E que no caso seria o quê? Seria justamente o segredo de Deus ali nesse acampamento, tá? Que é o caso que estaria o Hesed, que é a bondade, que estaria Gevurah, que é a severidade, a Tiferet, que no caso seria a beleza, tá? E o Malhut, que seria a coroa, ou o reino. Se nós pararmos para analisar, a construção também tinha a ver com isso, tá? Hesed, Gevurah, Tiferet e Malhut, é o acampamento certinho ali das quatro
as 4 partes divididas em 3 das 12 tribos de Israel. Também tem a ver justamente com com os 4 arcanjos maiores na Torá, que são Miguel, Gabriel, Uriel e o Rafael, tá? Então, cada dessas partes da construção das tribos, da posição das tribos ali, também tinha a ver com os atributos da árvore da vida, tem a ver com os 4 arcanjos, e para nós encerrarmos aqui, como eu disse, eu não vou me aprofundar aqui, porque só do Zohar a gente ia fazer aulas e aulas aqui só sobre essa parte. E o mais importante, as 4 letras do nome de Deus, tá? Eu vou falar aqui, só que eu vou trocar as letras, porque eu não vou falar o nome de Deus aqui. A gente só pode falar o nome de Deus completo numa oração completa, tá? Mas quem sabe, nós já sabemos que o nome de Deus ele tem 4 letras. O verdadeiro nome de Deus, por assim dizer. Nós temos o Yud, o Kel, o Vav e o Kel. Eu troquei as letras para vocês, né? A gente não falar o nome de Deus aqui. Então também as 4 letras também tinham a ver com os 4 acampamentos. Tá? Então, quando eu falo para você aqui de Cabala, Zoa, isso é muito mais profundo. A gente poderia adentrar sobre isso aqui, pegar cada letra do nome de Deus, cada anjo e falar também justamente sobre isso daí. Tá? Mas eu creio que ficou bem entendido essa questão, que se Deus pediu para que eles se acampassem nessa maneira, é porque realmente tinha algo muito profundo nessa maneira que eles tinham que acampar. Tá? Só para nós terminarmos. No... Nós temos 3 orações que fazemos diariamente, né? No caso, seria o judeu faz 3 orações diariamente, que é a Shaharit, a Minha e a Arvit, que é a manhã, a tarde e a noite. São 3 rezas que é ser feito no decorrer do dia. Também se tem uma outra oração que é uma prece que você faz antes de dormir, tá? E essa prece, ela antes de dormir, nós temos justamente que nós falamos sobre a proteção desses 4 arcanjos que protegem o povo judeu. E lá nós dizemos assim, Beshem Hashem Elohai Israel Mimini Mihael Umismuli Gabriel Umi Lefanai Uriel Umi Ahorai Refael Vea Roshi Sherinati El, tá? Que quer dizer o quê? Em nome do eterno Deus de Israel, né? Que diz assim, Mimini Mihael, à minha direita Miguel, o mesmo ali, Gabriel, à minha esquerda, Gabriel, o Milefanai, Uriel, à minha frente, Uriel, o Meahorai, Rafael, e a minha retaguarda, Rafael, que era o anjo da cura. Veal Roshi Sherinati, ela quer dizer o quê? Veal Roshi, sobre minha cabeça, Sherinati, ela, a presença de Deus. Então, toda noite, antes de dormir, nós temos também uma oração que nós fazemos, e nós falamos justamente sobre isso, que esses 4 arcanjos que protegem o povo de Deus e também nos guardam nos 4 cantos da nossa vida. Miguel à nossa direita, Gabriel à nossa esquerda, Uriel à nossa frente e a nossa retaguarda, Rafael, que é um anjo da cura. Tá? Também tem tudo a ver com a construção do acampamento. Amigos, como eu disse, esse vídeo ele seria um pouquinho maior, tá? Mas eu queria trazer um pouquinho mais isso para vocês. Eu queria que vocês entendessem que não é só da questão do literal, aqui do Peshat, que a gente só lê, né, o literal. A Irache vai comentar aqui que justamente a posição de cada tribo, tal, tudo. Só que dentro disso tem muito mais coisas. Muito mais. Tá? Nós poderíamos também trazer um pouquinho da Hassidut sobre isso. Tá? Mas é como eu falo, a Torá é eterna. Você vai viver a sua vida e você vai estudar e você não vai terminar, porque ela faz parte da sua vida, da sua existência. Ela só acaba quando você deixar de existir aqui, tá? Mas ela é eterna por todas as gerações. Então, esse foi só um pouquinho da questão da Cabala dentro do nosso texto aqui, do texto da Torá, tá? Não se esqueça, amigos, a Torá, a Bíblia que você tem em casa.
Você tem que ler e estudar, não é só ler. Eu garanto para você, 100% que vai ter coisas aí que você vai ler e não vai entender. E você pode fazer a teologia o que for. Vai ter coisa que eles não vão saber explicar porque está dentro contido do original hebraico. Tem a questão da Kabbalah, tem a questão da Hassidut. Então ele simplesmente vai jogar tal, tudo. Não, mas esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês é o conteúdo daqueles que escreveram a Torá, o povo judeu. Comentário de Irache, comentário de Kliakar, Ramban, são legisladores, são pessoas que fazem parte do povo que conhece a letra, a língua, porque é nativa deles. Tá bom? Então não vamos estender mais aqui. Quero agradecer você que ficou conosco até aqui, até o final do vídeo, que já nos acompanha. Espero que tenham gostado. Se inscrevam, deixem o like, deixem uns comentários para ajudar também no engajamento do vídeo. Você que é novo, que chegou aqui pela primeira vez nesse canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Também se inscreva, deixe um like, compartilhe esse conteúdo se você achou ele relevante para você e se acha que mais pessoas precisam entender e compreender também esse profundo da Torá. Tá bom? No demais, Todarabá, muito obrigado, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso na vida, tá? E we want Mashiach now. Nós queremos que o Mashiach se revele hoje, tá? Se ainda não tivermos o mérito do Mashiach se revelar hoje, amanhã estaremos aqui com a quarta parte da porção da nossa paraxá. Mas que Mashiach se revele hoje no nosso meio, no meio do povo de Israel, tá? E se revele também para todas as nações. No demais, Todarabá, muito obrigado, Leritraot. Até mais. Tchau, tchau, amigo. Até o próximo vídeo. Abraço.